Olá. Finalmente, para pontuar os elementos terminais aí dessa discussão sobre a escravidão, é importante pontuar que houve também outras práticas, além da captura, a servidão por dívidas, enfim, a própria servidão e enfim, a reprodução dos escravizados sobre a qual há muito pouca informação, né, de maneira geral parece não ter sido praticado em larga escala, mas enfim, havia também outras formas de, enfim, conseguir novos escravizados. Uma delas poderia ser a partir de jovens abandonados, crianças abandonadas por seus progenitores, e outra poderia ser, inclusive, pessoas que, de alguma forma, tenham ficado retidas por alguma situação penal. Mas como trata-se de um processo muito circunstancial, não era uma coisa tão frequente, não é algo que estava tão presente dentro das estruturas gregas, né? Uma coisa que é fundamental ter em mente é que a demanda por escravos ela precedeu o fornecimento, ou seja, não houve, na verdade, uma captura de escravizados e aí a partir desta captura criou-se um mercado, mas ao contrário, a partir da necessidade de mãos, de mão de obra que trabalhasse dentro dos espaços aí das polis, é que cada vez mais se aumentou a questão do fornecimento. Um exemplo muito mais concreto é o exemplo dos romanos, né? Os romanos não teriam feito diversos escravos, não trabalhariam com um sistema sempre em expansão se já não existisse uma forte requisição pelos mesmos escravos, né? Então, para isso existir, isso supõe a propriedade privada da terra, para que haja essa requisição por novos escravizados, enfim, né? É possível dizer, enfim, que nessa discussão sobre a questão da terra, a concentração fundiária vai marcar bastante, porque esta concentração fundiária leva a que algumas famílias dos aristói queiram incorporar mais membros escravizados para trabalharem para eles, e precisava existir também uma estrutura de mercado, um mercado de escravos, onde seria possível encontrar esses elementos a serem escravizados, e, por fim, havia uma condição de não haver um trabalho dependente interno à comunidade, ou seja, o fato de que esses senhores que têm ali uma concentração fundiária e desenvolvem, enfim, essa compra por meio do mercado, também tem que ter como contrapartida o fato de que não existe dentro das próprias comunidades pessoas suficientes e dispostas a exercerem um trabalho dependente. Então, para conseguir este trabalho de uma pessoa subjugada dependente, é preciso recorrer à prática da escravidão, né? Por isso que é possível dizer que o ideal político condicionou a evolução cada vez maior para aquele escravo se tornar um escravo mercadoria, aquele escravo como um bem móvel, né? Porque isso seria uma espécie de uma substituição da servidão dos cidadãos da própria polis. Né? No caso dos atenienses, por exemplo, quando havia essa relação cidadão-terra, né? Por mais que tivesse havido todo aquele elemento da crise agrária, enfim, constituía algo bastante preocupante escravizar as pessoas de mesma língua, inclusive da mesma polis. Né? Então, a luta pela cidadania existente em Atenas, né, e por seus direitos, enfim, ela está ligada ao modo de vida do demos, da população. Logo, se esse modo de vida ele tem uma alteração, no sentido de fim, por exemplo, da prática da servidão por dívidas, aumenta a quantidade
e a necessidade de escravizados por outros meios, por exemplo, pela captura via pirataria, né? No caso romano, essa captura via pirataria não era tão frequente porque os romanos preferiam ter um domínio ali sobre o mar Mediterrâneo. Então, um pirata poderia, de alguma forma, prejudicar esse domínio marítimo que os romanos, porventura, tivessem no Mediterrâneo. Mas, no caso dos gregos, a prática da pirataria ocorreu uma vez que havia, como comentado, aquela competição entre as polis, né? Então, esses valores nobres, eles exaltavam propriamente o poder como um elemento da liberdade, né? O poder era um elemento da liberdade. E até quando exercido em detrimento de alguma cidade ou de algum povo, enfim, indivíduo, era preciso garantir que houvesse uma coesão interna. Por quê? Porque se esse poder está dentro deste elemento de liberdade, tem a liberdade de exercer esse poder e tudo, havia essa grande competição entre as diferentes polis, você precisa de um elemento de coesão interna, uma vez que as polis eram bastante frágeis, poderiam de alguma forma ser, como posso colocar, ser atingidas por algum poder exterior. E para que não fossem atingidas por um poder exterior, para que não se questionasse propriamente a soberania daquela polis, era preciso que os seus cidadãos estivessem bastante coesos. Então, cada vez menos se praticava a questão da escravidão dos próprios cidadãos, mas com isso estimulou-se a escravidão de outras personagens, de personagens normalmente associados aos barbarói, mas às vezes a outras polis gregas que tivessem de preferência algum dialeto diferente, que tivesse alguma cultura bastante diferente para demarcar essa questão, né? Porque esse mínimo de coesão interna era necessário para fazer face às ameaças do exterior, né? E se essa harmonia poderia ser encontrada realmente numa boa constituição, né, numa sociedade face a face, numa sociedade em que todos estão de frente a todos, que a população, tá bom, não era tão pouca, mas era uma população bem mais diminuta, mesmo nas grandes polis, enfim, se tornava bastante frágil você estabelecer um domínio e, ao mesmo tempo, ter entre os dominados pessoas que seriam, digamos, seus concidadãos ou pessoas que perderam a liberdade por uma questão de dívida, né? Então, em razão da fragilidade das polis, é que se precisava, enfim, alargar esse processo e capturar escravos de outras origens, né? Bom, a noção de cidadania também ela vai ser alargada, né? E ela vai ser conferida, inclusive, a cidadãos de mais baixa classe. Estes cidadãos de mais baixa classe, a quem se confere essa cidadania, por exemplo, eles vão ser fundamentais para a criação de uma nova forma, de uma primeira forma nova de liberdade. Nessa forma nova de liberdade, esses cidadãos vão ajudar no processo de defesa da própria polis diante dessas ameaças externas. Por isso que a Revolução Hoplita ela não ocorre de uma vez só, mas ela vai ocorrendo pouco a pouco diante da intensificação da competição entre as polis, né? No caso dos zilotas, já mencionados na situação espartana, enfim, vamos lembrar, além deles não serem estrangeiros, eles eram um povo subjugado em sua própria terra e que mantinham laços de solidariedades, como família, laços de solidariedade por terem nascido naquela região, diferentes de outros povos que pudessem ter sido trazidos, como era o caso, por exemplo, dos arqueiros citas que serviam para defesa da polis Atenas, né? Eles, em segundo lugar, eles tinham direito à propriedade, e isso é fundamental. Os escravos não são normalmente
sujeitos jurídicos dotados desses direitos, eles tinham direitos à propriedade, por isso que se associa mais a sua situação, a associação a uma situação de servidão do que propriamente uma situação de escravidão. E o outro elemento que é fundamental, de maneira geral, os escravizados constituíam, né, um terço, um quarto da população, enfim, eles não constituíam, chegavam a constituir uma grande maioria da população. No caso dos ilotas, os ilotas eram, sim, superiores numericamente ao que era considerada a população livre, os homoioi, né, tanto os perióicos quanto os esparciatas. Então, é nesse sentido que os ilotas têm uma caracterização bem diferente, né, em relação aos escravizados, né? Os ilotas são bem diferentes em relação aos escravizados. Bom, em razão da questão das poucas revoltas que existiram no seio dos escravizados, a gente, em contrapartida, tem bastante fugas. Por exemplo, os espartanos, como mencionado, estimularam propriamente contradições entre os escravizados e os cidadãos atenienses. E isso levou, no final da Guerra do Peloponeso, 20 mil escravos. Se a gente calcular que estava em volta a população de escravizados em 60 a 80 mil, 20 mil é um número expressivo, 20 mil escravizados fugiram depois da Guerra do Peloponeso lá em Atenas. Né? E então, é importante registrar isso. Um outro elemento que é pontuado por outro autor, o Wood, né, porque dentro dessa historiografia eu trouxe aqui elementos de diversos autores, o Pierre Lévesque, o Moses Finlay, o Paul Veyne, enfim, diversos autores constituíram a base das pesquisas desenvolvidas. Né? Mas esse autor, o Wood, ele chama a atenção a essa questão do escravismo grego conviver lado a lado com o trabalho livre. Né? Aliás, a invenção de Atenas, de acordo com ele, é a invenção do cidadão livre, né? Já que os escravizados já existiam desde antes, embora não fossem a maioria da população, no caso dos modos de produção orientais, no caso dos modos de produção asiáticos, né? Na época da colheita, empregava-se o trabalho livre assalariado de forma temporária. Né? Os escravos eram mais importantes na economia urbana, eles não eram tão importantes no espaço rural, porque o espaço rural, durante bastante tempo, há um não trabalho, que é o tempo, por exemplo, de você apenas esperar a questão da irrigação, enfim, mas esperar a planta crescer, os seus cultivos crescerem. Claro que nesse processo é preciso tratar do espaço da terra, é preciso tratar da questão da água, tudo, mas pouco se sabia sobre métodos mais avançados a respeito do tratamento da terra, por exemplo. Né? E aquela terra era muito empobrecida, a terra da Grécia, então muita coisa se perdia. Mas os escravizados, no caso ateniense pelo menos, eles eram majoritariamente voltados à economia urbana, embora não fossem tão comuns, por exemplo, nas grandes manufaturas, né? Então, essas grandes manufaturas não empregavam grandes quantidades de escravos, enfim, era mais frequente você encontrar latifúndios com escravizados, mas mesmo assim os latifúndios eram mais frequentes em Roma do que propriamente na Grécia Antiga. Né? Nesse caso, só duas áreas da vida tinham exclusivamente a questão do trabalho escravizado, que era o trabalho doméstico e o trabalho nas minas de prata, que, como já mencionado, era um trabalho muito pesado. Né? E, enfim, o regime dos pequenos proprietários de Atenas, né, que é um regime muito voltado a essa escala urbana, tudo, se contrapôs em grande medida a esse sistema sempre em expansão dos latifundiários escravistas romanos, que já foi mencionado. Né? Platão defendia, em contraposição a Protágoras, que foi um sofista, Platão defendia, por exemplo, uma ideia de tekné, porque Platão ele não é muito afeito à ideia do regime democrático.
enquanto Protágoras defendia o caráter da tecné como uma transmissão de um conhecimento que pode ser universal, então a tecné seria, na verdade, uma técnica que se passava ali de geração em geração, mas era uma técnica que essa transmissão intergeracional era possível, e o aprendizado dela também era possível, na perspectiva de Protágoras. Na perspectiva platônica, cada vez mais essa dimensão da tecné era tida como algo que requeria uma especialização. E nesse caso, é um acesso privilegiado a um conhecimento. Não é um conhecimento de acesso universal que vai ser transmitido de geração em geração, como defendia Protágoras, mas Platão define com Protágoras essa definição de tecné no sentido de que tecné, para o Platão, era um trabalho de caráter especializado. Por que eu estou colocando isso no espaço da questão da escravidão? Porque exatamente diante disso, né, que se coloca também a questão do trabalho escravizado, né, a questão do especializado e em relação àquele que tem um conhecimento mais universal, enfim, essas discussões também estão postas. Né? Então, com isso, encerro essas reflexões a respeito da escravidão no mundo antigo e com isso encerro as aulas desta semana. Muito obrigado.